Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos para mais uma domingueira. E boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Toda vez que eu pergunto, eu faço como vai você, é para que nós possamos refletir como eu estou, se estou melhorando, se eu estou saindo da mesmice, se eu estou fazendo as mudanças necessárias na minha vida, ou se eu continuo como antes. Eu estou avaliando o meu comportamento, porque o amor exigente, ele nos leva a fazer essa reflexão sobre a nossa vida e a perceber o que precisa ser mudado. Então, é para mim essa pergunta, cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Primeiro dia da Quando eu digo que hoje é o primeiro dia da minha vida, da minha nova vida, é como se eu estivesse com um caderno e folhas em branco. E todos os dias eu tenho a possibilidade de abrir esse caderno com essas páginas em branco e um lápis, um monte de lápis colorido do lado, para que a gente possa escrever na nossa vida, desenhar uma nova história, porque ontem já foi. Serve para mim como lição. O ontem é um aprendizado na minha vida. O amanhã a Deus pertence, só Deus sabe o que vai nos acontecer amanhã, né? Portanto, nós temos que viver o hoje como se fosse o último dia da nova vida. Por isso que eu acho maravilhoso no Amor Exigente. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Que nós dizemos sempre esse cada vez melhor com muita força, para que nós possa conseguir mudar a nossa vida. E também, para quem está chegando aqui de primeira vez, nós precisamos dizer que a Domingueira, ele não é um grupo de partilha como os grupos que nós estamos acostumados, de segunda a sábado, que lá tem partilha, porque eles são grupos que não ficam gravados. E a Domingueira, ela fica gravada. Por que que se grava a Domingueira? Porque é uma live gravada, e vai ser colocada nas redes sociais para que todas as outras pessoas elas possam assistir, porque muitas pessoas não têm a possibilidade de estar aqui junto com a gente hoje. Então, ela vai ser colocada nas redes sociais para que as pessoas possam acessar ao conteúdo da Domingueira. E durante as palestras, se alguém tiver alguma dúvida, espere. Quando terminar, pede para alguém que esteja participando, a Rosa ou outra pessoa. Tá? Pergunta depois. E também, durante a domingueira, a gente passa a sacolinha da gratidão. Por que que a gente está passando essa sacolinha? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, todo mundo sabe, né? Tudo que existe é pago. Só nós que somos os voluntários que nós não somos pagos, porque nós fazemos com amor, nós somos voluntários com muito amor, né? E tudo precisa ser pago. Nós temos despesas, o Zoom que a gente usa, o site que a gente usa. Então, quem puder, faça a sua doação. A FEAE, ela dispõe contas, né? E depois aí vai ser colocado para quem quiser fazer esse depósito, fazer essa doação, que é o link para a sacolinha, que é amorexigente.org.br, tá? Quem tiver a possibilidade, faça essa doação. O Amor Exigente, a FEAE agradece, para que a gente se fortaleça e que nós estejamos cada vez melhor, que é o lema do Amor Exigente, né? O amor exigente, ele é uma dádiva, ele é um presente de Deus. E hoje, quem vai fazer a espiritualidade para nós é a nossa querida Rosa Escobar, né? E quem vai fazer depois para a gente, os nossos convidados, é a Fátima e o Gustavo de Maringá. Ah, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Sandra Durlo, sou secretária do Amor Exigente da nossa associação aqui em Maringá. Uma boa noite e uma boa reunião. Boa noite.
Sejam todos muito bem-vindos. Conscientes de que estar no amor exigente é colocar-nos a serviço da sociedade e participar de uma transformação nela, através de um programa de auto e mútua ajuda, mudando comportamentos e aumentando a nossa qualidade de vida, a Federação de Amor Exigente traz hoje para o nosso encontro nossos convidados especiais, a Fátima Zubioli e o Gustavo Rocha, que são voluntários do Amor Exigente em Maringá, no Paraná. Antes de passar a palavra à Fátima e ao Gustavo, convidar a Rosa para a nossa espiritualidade. Boa noite a todos. Gratidão a Sandra, que fez a abertura. Combinei com a Sandra. Ô, Sandra, faz a abertura para a gente, senão o povo vai ficar me ouvindo direto, né? E é bom a gente ver que a Domingueira, ela não é só da Regional Interior, né? Ela é da Federação do Amor Exigente e todos nós podemos estar participando. Então, eu hoje me escolhi para fazer a espiritualidade porque eu queria falar um pouquinho. Hoje é um dia diferente para os cristãos, hoje é um dia da gente comemorar a Páscoa. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a Páscoa e sobre o momento que a gente está vivendo. Tenho pensado muito sobre isso, sabe? Assim, a gente vem para os nossos encontros e a gente deixa lá fora as coisas que estão acontecendo. Na verdade, o amor exigente, ele não se envolve em nada voltado assim à questão de política, religiosa, né? A gente respeita a espiritualidade que nós fazemos no amor exigente, ela é pluralista. Para quem está chegando de primeira vez é importante que saiba isso. E eu vou falar para vocês que eu fiz uma colinha, que eu já contei lá no grupo Sempre é Tempo, porque eu sou uma pessoa muito prolixa. Então, se eu não seguir, vocês vão continuar me ouvindo aqui até não sei que horas, tá bom? Então, o nome da minha espiritualidade vai ser Onde Deus Possa Me Ouvir. Então, eu comentei por que eu me escolhi hoje para fazer a espiritualidade e queria falar um pouquinho sobre a Páscoa, que é quando nós pensamos em renovação, em renascimento, onde saímos de um período triste e no domingo celebramos a ressurreição. Eu não sei se eu estou falando rápido para o pessoal lá do Uruguai, se estão conseguindo me entender. Posso falar mais devagar, tá ok? Tá bom. Para os cristãos, é uma data muito importante. Para os judeus, também tem um significado. E os espíritas, eles não comemoram a Páscoa, mas eles respeitam muito essa data, essa comemoração. Independente de qual seja a sua crença, essa comemoração pode ser entendida como um momento de renovação, de agradecimento. Então, eu convido todos vocês a pensarem em uma transformação em sua vida, com mudanças de pensamentos e de ações. Aproveitamos para agradecer por todo o aprendizado que esse ano nos está trazendo. E esse ano, ele ficou um ano assim muito diferente para a gente, porque a gente não imaginava que tudo isso fosse acontecer. E eu falo um pouquinho sobre esse ano. Estamos há mais de um ano vivendo de forma diferente. De repente, tivemos que nos isolar, cuidar mais da higiene das mãos e de tudo que entra em nossa casa. Nos foi dito para usar máscara ao sair e para não nos aglomerarmos. Difícil, né? Para nós que gostamos tanto de abraçar, de estar juntos das pessoas. Com certeza, cada um de nós deu para si um prazo para que tudo isso passasse. E nós fomos nos adaptando e, na medida do possível, mantendo esse isolamento e essa distância. Algumas pessoas precisam sair para trabalhar, mas muitos duvidaram do vírus e saíram desrespeitando as regras. O que a pandemia trouxe para nós? Descobrimos que podemos viver com muito pouco, que o consumismo, a roupa da moda, as joias, o carro do ano, nada disso tem um valor real. E o que passamos a valorizar mais? A família, quem está do nosso lado,
Passamos a agradecer todo dia por nossa vida, a vida de quem amamos e a vida de todas as pessoas até que não conhecemos. Nosso planeta ficou mais limpo e despoluído, e a natureza continuou como ela sempre foi, e até mais bonita. Aqui onde eu moro, em Niterói, tem uma praia, a Praia de Caraí. É uma praia que o mar é da Bahia. Nunca foi uma praia boa. Agora a gente passa ali, o mar está assim, transparente. E outro dia apareceu até golfinho. Quantas pessoas não conheciam realmente a sua família e começaram a ter mais contato com seus filhos, com seus pais, com quem mora junto de você? E as crianças? As crianças passaram a ser mais criativas, graças à criatividade dos seus pais. Em alguns momentos, achamos que não daríamos conta de tanta notícia difícil de se ouvir ou de se dar. E aí, para acalmar nossas mentes, nossos corações, nós temos nossos encontros virtuais. No Amor Exigente, nunca estivemos tão próximos e tão unidos, segurando a mão um do outro, mesmo que seja tão distante. O amor, apesar de alguns remarem ao contrário, tem sido a maior bandeira dessa pandemia. Todos os profissionais que trabalham em consultórios e hospitais nunca estiveram tão assustados, mas também tão guerreiros e não desistiram de nós. Alguns se deprimiram. Realmente, ninguém se preparou para esse momento. Mas muitos seres humanos têm dedicado seu tempo a auxiliar aqueles que precisam. Perdas foram muitas. E fomos descobrindo que só a oração da serenidade pode, nesse momento, nos dar aquele acalanto e fazer aceitar o que não podemos mudar, ter coragem para mudar o que podemos e pedir a Deus, como cada um concebe, muita sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Aí eu fiquei pensando, sabe assim, o que eu poderia trazer que pudesse sensibilizar o nosso coração nesse momento e que pudesse demonstrar que, apesar de tudo que a gente está passando, a gente precisa continuar tendo esperança, tendo a fé, continuar cultivando o amor. Claro que um amor exigente, não é? Que a gente tem aprendido aqui nessa nossa caminhada. E então eu pedi ao Ederaldo para colocar um vídeo, que essa música ela não é nova, ela é uma música antiga. Até eu voltando hoje de Friburgo com o Roberto, eu vim ouvindo e ele falou assim, mas você vai botar essa música tem um pedaço, eu até anotei aqui da letra, em que o cantor fala, eu quero algo para beber. Nossa, não combina com Amor Exigente. Então, quando a gente ouvir esse pedaço da música, a gente pense que seja a sede do saber, a sede do perdoar, a sede de estar com o outro, de se doar, todos esses valores que a gente traz aqui quando a gente está no Amor Exigente, nos nossos princípios éticos. Essa música, essa que eu vou trazer para vocês, ela está sendo cantada pelo padre Fábio de Mello. Eu sei que aqui algumas pessoas não são da religião católica, mas como a gente tem o nosso 11º princípio, que diz que a gente respeita a crença de todos, e eu penso que o que vale é a essência da música, e é muito bonito e me sensibilizou muito, porque o padre Fábio de Mello, vocês vão ver que ele canta essa música para uma pessoa muito especial na vida dele. E essa pessoa especial na vida dele, ela não está mais aqui. Ela foi embora por causa da Covid. Mas o que a gente pode tirar de tudo isso da nossa vida? Que nós precisamos continuar na luta, na fé, na esperança. Pensar 2 vezes quando alguma coisa aborrecer a gente, sabe? Não é a gente se deixar ser manipulador nem facilitador, a gente não pode confundir isso, mas é a gente saber que a gente só tem o dia de hoje. Tem um microfone aberto aí que eu não consigo identificar quem é. Ederaldo, me ajuda, por favor.
28 da Clair? Que a gente só tem o dia de hoje e que esse dia de hoje, como a Sandra trouxe para a gente no início, é o nosso dia mais importante e é o dia que a gente faz a cada dia a nossa nova história. Então eu vou pedir ao Ederaldo para colocar o vídeo para vocês ouvirem e que a gente continue tendo a esperança de que tudo isso vai passar, mas que a gente faça a nossa parte, não é? Que a gente use máscara, que a gente não se aglomere. Eu acredito na ciência, eu acredito na vacina e que a gente possa, daqui a algum tempo, todo mundo estar se abraçando, porque, olha, esse momento que a gente está tendo no Amor Exigente foi a oportunidade da gente conhecer pessoas que a gente nem imaginava. Eu tenho olhado fotos antigas que o Facebook tem me relembrado e vejo pessoas que estavam lá no Soltania do meu lado e que eu nem sabia o nome, nem sabia quem era. E agora a gente está tão próximo. Tem um link aparecendo aqui em cima. É só clicar nesse link que vocês conseguem ouvir a música, tá bom? Então, eu queria dizer que eu desejo, assim, uma boa Páscoa para todos e que a gente consiga renovar todo dia, essa esperança, esse renascimento que a Páscoa oferece para a gente, essa forma da gente olhar para o lado e ter a oportunidade de ver as coisas boas das pessoas que estão convivendo com a gente. E agradecer, eu penso que isso é o mais importante, a gente sempre agradecer, todo dia. Todo dia eu agradeço porque eu acordo, todo dia eu agradeço pela minha vida, pela vida das pessoas que estão ao meu redor, pela natureza, e a gente agradece muito de vocês estarem aqui com a gente, estarem preenchendo esse tempo, porque, sabe, Dona Mara me pediu para falar sobre a domingueira no Sempre é Tempo na quarta-feira. E eu fui descobrir, vou contar uma coisa para vocês, quando a Dona Mara fala, né? Eu fui descobrir que a domingueira, ela não começou porque eu queria que todo mundo tivesse acesso. Ela começou ao contrário, porque eu acho que eu queria todo mundo perto de mim. Então, que a gente possa trazer as pessoas para perto da gente, se amar mais. E agradecer as pessoas importantes que passaram pela nossa vida, igual a mãe do Padre Fábio, né? Que ele teve a oportunidade de ter uma pessoa tão especial na vida dele, e a gente não carregar a tristeza, a gente sempre pensar nas coisas boas. Gratidão a todos. Fátima e Gustavo, é com vocês agora. Everaldo, vê como é que está o som, por favor, a imagem. Tá muito bom, perfeito. Então tá bom. Podemos começar? Vamos lá. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Rocha, eu sou do Grupo Equilíbrio, em Maringá, no estado do Paraná. Estou há 24 anos no Amor Exigente, seguindo essa caminhada, todos nós fazemos, acreditando num mundo melhor e acreditando em sermos mais felizes. Boa noite a todos. Eu sou Fátima Zubioli, esposa do Gustavo, e eu entrei no Amor Exigente há 25 anos, fez em fevereiro. Eu tinha apenas 36 anos de idade e eu precisava muito aprender a ser mãe. Então, foi um dos motivos que nós escolhemos este princípio do mês, que é o nosso mês de abril, né? Pais e filhos não são iguais. Porque, na época, 25 anos atrás, não existia nada, nenhum livro, nada que se falasse em como educar os filhos. Era absolutamente uma dificuldade muito grande da gente ter um norte, um caminho para a orientação dos filhos. Então, graças ao Amor Exigente, na época eu tinha um filho de 10 anos de idade, trabalhei prevenção, e minha filha de 16, nós trabalhamos a recuperação. Então, graças a Deus, graças a Deus e graças ao Amor Exigente, nos mostrou um norte, um caminho, para que realmente a gente se firmasse, né, de uma forma efetiva, de como educar os filhos e recuperá-los, tá?
Então tá, então vamos lá no nosso princípio do amor exigente. Pais e filhos não são iguais. Uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente é sobre a hierarquia de valores, né, que é bastante confundida, né, a hierarquia de valores. Primeiro é Deus Pai, que é o Deus, o Pai Criador. Segundo, são nós, os pais, que temos essa responsabilidade de criar os filhos. Em terceiro lugar, os filhos, né? Então, você veja bem, é preciso de um homem, de uma mulher, para a concepção de um filho, que é algo divino, a concepção divina, é algo divino, a vinda e a vida de uma criança. A vinda e a vida de uma criança é algo divino e está nessa hierarquia principal. Quando a gente altera, muitas vezes tem pessoas que tratam os filhos como deuses ou como amigos. Essa inversão da hierarquia é onde começa a não dar certo, né? Então, nós precisamos ter em mente que se nós temos filhos, Deus confiou essa missão a nós. A gente precisa cumprir este papel e essa missão que foi nos confiado, né? Então, é uma grande responsabilidade educar os filhos, né? É um grande presente de Deus, mas é uma grande responsabilidade colocar os filhos no mundo e educá-los, né? Então, essa hierarquia é preciso preservar e valorizar. Nós estamos numa época que não se valoriza Deus, a quantidade de pessoas, né, que são ateus. Não acredita Deus, mas nós, do amor exigente, acreditamos num ser superior. Acreditamos também a capacidade que os pais têm de educar bem os filhos seguindo os princípios básicos, né? Então, vamos lá. Nós precisamos trabalhar essa prevenção. E quem faz a prevenção na educação é a família, não tem outro lugar. É a família. É onde a criança forma a sua identidade, né? Cria a sua identidade e desenvolve seu emocional. A gente não cria os filhos para a gente. Muitos criam os filhos dependente da gente, muitos dos pais. Mas isso é um grande pecado. Nós temos que criar os filhos para o mundo, para ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, alguém decente na sociedade, né? Então, tem uma falha muito grande dentro da nossa sociedade que a gente veja aí a olho nu. Toda criança nasce egoísta, a gente tem que ter em mente isso bem claro. As crianças nascem egoístas, ela só passa a respeitar o outro através da educação, da disciplina, dos exemplos dos pais. Eu costumo dizer que educar um filho não é pouco tempo, é no mínimo 25 anos. Quando eles completam 25 anos, estão com a faculdade, vão trabalhar, se sustentar, aí que a gente começa a ficar, como se diz, só de olho. Quando precisar, orienta. Mas já fizemos a nossa parte. Então, não é algo tão simples educar. É algo que leva tempo, é uma construção de um ser. É uma construção. Para se construir, não é de um dia para o outro. Educar implica em autoridade para estabelecer limites, ordens e controlar a impulsividade. Essa autoridade, nós temos que ter essa autor da idade, autoridade, e não autoritarismo, como nossos pais eram. Então, para a nossa geração é bastante difícil, porque é um confronto entre o que meus pais fizeram com autoritarismo e como eu devo ser com autoridade. É difícil, mas com amor exigente a gente segue em frente e a gente consegue, né? Então, pais e filhos não são iguais. Ser educador é mostrar caminhos o tempo todo, é como um sinaleiro,
né? A hora que está vermelho, ó, o perigo. Né? Quando é criança, o perigo de se machucar. Quando é adolescente, o perigo de drogas, de má companhia e etc. Né? Quando está amarelo, ó, cuidado. Verde, tranquilo, pode seguir. Então, nós somos como um sinaleiro, vamos dando sinais para eles. Então, mostrar caminhos, são mostrados pelo exemplo e autoridade. Os pais têm que orientar, desde cedo, tem que colocar disciplina e responsabilidade, desde cedo, desde pequenininho, né? Então, a criança tem 1, 2 anos, ajude o pai e a mãe, sabe? É de pequeno que vai se acostumando a essa disciplina. A diferença é muito grande entre os papéis nossos de pais e filhos. Nós somos orientador, eles são orientados. Nós somos os mantenedores, eles são os mantidos. Muitos pais se confundem esse mantenedor como se fosse... Eles confundem com o pronto atendimento. Faz todas as vontades da criança e do adolescente. Nós não somos pronto atendimento, nem magos também. Mas o que a gente veja por aí é bastante isso daí. Gênio da lâmpada. Então, vamos satisfazer tudo do príncipe e da princesa. Educador, também somos. Educador, educando, eles estão educando, nós somos os educadores. E para ser educador, a gente tem que se preparar. Né? Então, a geração nossa e a geração futura, é necessário se preparar para criar os filhos e educá-los. Não está mais tão fácil assim como era com o autoritarismo. Nós somos pessoas maduras, temos mais ou menos a mais 20 anos de idade do que eles. Né? Nós somos o disciplinador que coloca as regras na casa, coloca os limites na casa. Nós temos experiências, eles não, são inexperientes. Né? Quando eles são disciplinados, eles aprendem a fazer a coisa certa desde pequeno. Né? Eles vão aprendendo. Criança, como muita gente fala, é só para brincar. Não é só para brincar, ela também pode ajudar a gente em várias coisas. Né? Isso é importante, valorizar a criança. Outra coisa também, o amor exigente. Com tudo isso, o que o amor exigente, a participação? O amor exigente é o cerne para a educação de filhos. Prevenção, recuperação, ele é o cerne. O que é o amor exigente? Todos vocês já sabem. É o nosso caminho, a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso manual. Né? Manual como criar filhos, como fazer. Seguir os 12 princípios básicos, 12 princípios éticos e a espiritualidade, que é tão importante dentro das famílias. A gente pode, né, com autoridade, respeito, obedecendo hierarquia, né, e sabendo muito bem que é o nosso dever educá-los. O que realmente permanece nisso tudo? Não é o que falamos que fica. O que permanece é o que fazemos. Quando a gente vai falar de pais e filhos não são iguais, não fica restrito a você ter aquela imagem do pai e do filho, aquela criancinha, aquela que se coloca no colo e tudo. É o patrão e o empregado, é o professor e o aluno, tá? É uma miscelânea de pessoas que se colocam em posições diferentes. E dentro dessas posições diferentes, tem diversos fatores que dificultam essa democracia. E vamos comentar como mais interessante para nós, tá? Vamos comentar sobre a dificuldade da democracia familiar, tá? O mau exemplo do pai, da mãe, da família, o mau exemplo, tá? A permissividade. Tá? Quando a gente fala mau exemplo, permissividade, tá? É o pai bom, é aquele pai amigo, colega do filho, tá? Ele é permissível, ele vai discutir as coisas com o filho, tá? Ele, muitas vezes, ele não se cuida, ele tem muita liberdade, ele não se alinha dentro daquilo que ele precisa para realmente transmitir 2 fatores, o exemplo e a autoridade.
tá? O pai facilitador, tá? Não tem coragem de enfrentar, não sabe da sua posição de orientador, tá? O pai que tem dó, o pai bonzinho, ele tem dó, ele acha que o filho é um eterno coitado, tá? O que é o filho sem ele? O que é o filho sem ele? Olha que dó que eu tenho do meu filho, tá? Cada vez pior, cada vez mais dó, tá? Aqueles pais que sempre culpam alguém, tá? Não é o teu filho que é o culpado. Quem é o culpado é o professor, é o vizinho, é o amigo, é o traficante, tá? É a companhia, é até os parentes, é o primo, sabe? Todo mundo é culpado, menos a responsabilidade que tem de delegar, de colocar a culpa na pessoa que merece. Porque só tem uma pessoa que interessa. Só tem uma pessoa que a gente mais ama, que é aquele filho nosso que está, às vezes, enroscado com algum problema de comportamento. Nós estamos todos aqui no amor exigente. Esse amor com exigência. O que nós estamos aqui aprendendo, praticando, divulgando, tentando alinhar esses nossos pensamentos? Amor exigente. Amor com exigência. Lembrando sempre que é igual está escrito em todos os nossos banners. O amor é maior que a exigência, mas tem que ser nesta linha. Tá? Se nós pegarmos e pensarmos dentro das responsabilidades dos pais, quanta coisa os pais fazem de errado. Porque criar filhos é difícil. Criar filhos dá trabalho. Criar filhos gera preguiça. É muito mais fácil o pai fazer. Todo pai prefere trabalhar 2 horas a mais por dia do que ficar em casa 15 minutos conversando com um filho criança, um filho adolescente, um filho adulto. Tá? Dá muito trabalho. Gera preguiça. Tá? E isso é que os resultados dá negativo no resultado final. Para daí tem aquela pergunta: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Tá? Quantos minutos nós se dedicamos para eles? Tá? Para ensinar uma criança de 3 anos a lavar uma louça, você demora 2 horas para ensinar essa criança de 3 anos a lavar uma louça. Tá? Para ensinar um filho sobre a importância da responsabilidade de dirigir, quanto tempo leva? Tá? O que os pais concordam de errado? Filho dirigindo sem habilitação, tá? Pai encobrindo deslize do filho. O filho não tem carteira, pega a multa, o pai assume a multa, a mãe assume, coloca na carteira dela a multa, tá? Pai que mente, toca a campainha. O pai fala para o filho, criança: filho, vai lá e fala que o pai não tá. Filho, fala que o pai não tá. Um filho criança aprende automaticamente que mentira faz parte da vida. Tá? Levar vantagem, aquela velha lei do gesto, levar vantagem em tudo. Não tem um pensamento do certo e do errado. Tem o pensamento de levar vantagem. Tá? E é isso que o nosso filho querido vai agregar em sua vida. Tá? Propriedade da família. O pai bonzinho, o pai fala assim: filho, esta casa é da família. É minha, da mamãe e de todos vocês. O carro é da família. Tá? Pai e mãe não tem que ser amigo. Tá? Que depois o filho fica adolescente e diz: eu quero minha parte na casa. Eu quero hoje já, eu estou com 20 anos, eu quero ir para trabalhar na Europa, então que vende minha parte da casa, que é minha, né? E eu vou para a Europa trabalhar. Tá? E o carro? Quando ele faz 18 anos, ele quer dirigir, porque o carro é da família, tem a parte dele do carro. Caros amigos e amigas, aquilo que o papai e a mamãe fez é do papai e da mamãe. Explica bem para eles e fala para eles sempre assim: faça igual o papai e a mamãe. Compre teu carro, compre tua casa. Esta casa, este carro, por exemplo,
é do papai e da mamãe, tá? Lembrar sempre de nunca valorizar o culpado. Não valorize o filho pior. Sempre mostre que tem mais valor ou melhor. Filho bom tem que ser valorizado, não o filho que tem problema. Esse ele tem que ser resolvido, amado, dedicado, mas resolvido. Valorizado é o filho bom. Tá? Assim que tem que ser o nosso pensamento. O Amor Exigente, essa proposta maravilhosa de qualidade de vida, nos ensina esses pequenos detalhes. Que aqui, entre todas essas 200 pessoas que estão nos assistindo, todas elas sabem como amar um filho, como fazer, como não sei o quê, como aquilo. Principalmente se nós pedirmos conselho sobre o filho do vizinho. Como sabemos dar palpite no filho do vizinho? Tá? O Amor Exigente ensina a nós sabermos conduzir o aprendizado dos filhos nossos, aquele que nós amamos. Na educação dos filhos, existe também temas bastante importantes sobre o comportamento que afeta, que é alto risco para os filhos. Alto risco, por exemplo, desejos são direitos, né? É um dos detalhes que as pessoas, quem pode principalmente, a criança, de repente, a gente tem que saber a diferença entre a necessidade com desejo. A criança, o adolescente, ele precisa de tênis. Isso é um fato, é uma necessidade. Mas ele não precisa de um tênis de marca, né? Tinha uma época também, camisetas, queriam usar aquelas camisetas marcas bem caras. O que eu fazia aqui em casa? Eu fazia eles pensar um pouco, né? Eu falei, mas, gente, para usar essas marcas bem grandes, aí, com bastante detalhe, eu acho que as marcas que têm que pagar para nós, né? Por que nós estamos fazendo propaganda de graça? Aliás, de graça, você compra a camiseta, compra o tênis e ainda nós estamos fazendo propaganda de graça para eles. Então, fazer eles pensarem também sobre essa coisa de desejo, né? Não é direito, e sim a necessidade é um direito deles. Eles precisam de um tênis, eles precisam de roupa, eles precisam de uma série de coisas. Mas fazer eles pensarem. As crianças e os adolescentes estão sendo criados e cuidados de uma forma que parece que eles vão entrar no mercado pronto, né? Porque entende computador, coisa e tal, mas muito pelo contrário. Na nossa geração, eles colocavam muito claro o que era necessidade. O que eles falavam, meus pais falavam? Quando você crescer, trabalhar, ganhar seu dinheiro, você compra o que você vai precisar, o que você quer. Que daí entra nos desejos, né? Os desejos a gente custa do nosso trabalho que a gente vai realizar e realiza, né? Não dos filhos. Então, isso é muito importante a gente entender a necessidade. Aí eles falam, não, coitados, vai se frustrar. Gente, quem é que não se frustra o tempo todo? Olha essa pandemia, é um ano de frustração. E tem gente que está completamente ruim da cabeça. Agora, quando a gente trata os filhos se frustrando em várias situações, mas dando muito amor, muito carinho, muita presença, ele torna-se forte a ponto de superar as dificuldades. Conforme vai vindo as dificuldades, eles vão superando e vão, como o meu filho fala nas dificuldades, aceita que dói menos, né? A frase dele, aceita que dói menos. Então, isso é importante a gente ter em mente. Direitos sem deveres, como? Eles têm direitos e não têm deveres? Tudo é um direito e tem o dever. Prazer como meta de vida, essa também é outra moda que está surgindo aí, que a maioria dos pais fala para os filhos aproveitar a vida. Né? Essa coisa de aproveitar a vida está atrapalhando muitos pais que estão educando os filhos, porque é uma referência bastante negativa e é um grande risco para problemas maiores no futuro.
Não é questão de aproveitar a vida, você tem que ser, na vida, responsável em primeiro lugar. Responsabilidade em primeiro lugar. Aproveitar a vida, sim, mas primeiro, responsabilidade, né? Não deixar essa responsabilidade nas costas dos pais heróis, né? Desvalorização também do estudo e do trabalho. Quantos criançada não quer saber de estudar? Gente, estudo é a única coisa importante para a vida de uma criança e do adolescente. O que a gente está vendo com essa internet? É muita informação e pouca formação. Nossos adolescentes, nossas crianças precisam de formação de todos os níveis, religiosas, elas precisam de formação escolar, precisam... Essa pandemia também, eu aproveito muito, a nossa neta fica na nossa firma, eu trabalho numa sala, ela fica comigo, né, o pai dela outra e meu esposo outra sala. O que eu tenho ensinado para ela nessa pandemia, porque a avó não é só para ficar brincando, é também com as mínimas coisas, ensinando, né, responsabilidade. Na hora vaga, o que ela faz? Ela vai trabalhar. Muita gente fala que é trabalho infantil, não pode. Como que não pode? Ela fica nervosa de não fazer nada. Então, tá, vai lá com as costureiras, aprende a fazer alguma coisa, vai lá no tear manual, aprendeu a fazer, faz cafezinho para a gente, entendeu? Isso é educar para a realidade com responsabilidade. E não só prazer. Como só prazer? Isso aí está bem longe do que é a vida real como ela é. Posição, que nem o Gustavo falou, posição social definida. Tem gente que não cria os filhos para a vida, cria os filhos como herdeiro. De repente, ele se quebra, o adolescente tem 15, 16 anos, fica numa profunda depressão, porque ele não foi criado para o mundo, ele foi criado como herdeiro que ia receber tal e tal coisa e não ia precisar trabalhar muito. Como? Gente, acorda, a gente precisa trabalhar sempre, tendo herança ou sem herança. Senão, recebe a herança em pouco tempo, acaba com tudo, não sabe administrar nada. Então, nós, pais, somos também os administradores da família. Para dar certo, nós precisamos pensar em todos esses pontos. Tem até um termo que fala assim, pai facilitador. Presta atenção na palavra, facilita a dor. Hoje ele não tem a dor, vai ter a dor lá no futuro, né? Autoestima baixa, porque quanto mais você faz por eles, sendo que eles podem fazer por eles, você está tirando esse direito. E se você tira esse direito, a autoestima dele, ele não vai ter uma boa autoestima. O que faz a autoestima desde criança é eles descobrirem que eles sabem fazer por eles mesmos. Esses dias eu tenho um neto bem tímido. Esses dias meu neto atendeu o telefone, coisa que ele nunca fez, tem 5 anos. Atendeu, eu elogiei ele, falei que ele ia atender a porta, que ele tinha condição. Nossa, fiz um monte de elogio. Adivinha o que ele fez em casa quando ele chegou no domingo? Né? Foi atender o meu filho quando chegou, foi atender a minha irmã quando chegou para o almoço de domingo. Tudo alegre, todo feliz. Então, é isso que a gente precisa fazer com as crianças e com o adolescente, é esse incentivo deles realizar as coisas que eles podem realizar na medida de cada idade, e isso ganha, em contrapartida, autoestima. E é isso, para a vida, a gente precisa de muita autoestima. E só assim para se conseguir. Outra coisa importante, não permitir a reparação das faltas dos filhos quando eles são culpados. Gente, que mundo que a gente está! É uma inversão de valores tão grande. Gente, fez coisa errada, tem que pagar. Pegou as coisas, primeiro ano, segundo ano, pegou uma borracha, alguma coisa que não é sua, devolva. Uma vez, uma menina pegou um guarda-chuva, eu tinha uns 10 anos, uma menina pegou um guarda-chuva meu na escola, né? E eu acabei levando o dela, obviamente, que é o último que ficou. Você não imagina, minha mãe fez eu devolver,
andei muito, eu lembro até hoje o quanto eu sofri para chegar na casa da menina e devolver e pegar o nosso. Né? Então, é isso. Não foi nem culpa minha, mas era a situação que tinha que ser resolvida. Então, nós temos que... Os pais têm que fazer com que os filhos reparem as suas falhas, os seus erros. Né? Porque nós não somos pronto-socorro, nem pronto-atendimento para resolver todos os problemas deles. Eles têm que aprender por eles. Certo? Vamos lá. Quando a gente fala pais e filhos, nós precisamos também falar das dicas positivas. Como que nós podemos cooperar dentro dos princípios do amor exigente para os pais terem maior positividade em relação ao ensinamento a seus filhos? Tá? Vamos sermos bem simples, tá? A gente falar que pai é pai, filho é filho. Tá? Se posicione como pai, sempre. Se posicione como pai. O pai instrutor, o pai responsável, o pai orientador do filho. Eu vou falar novamente, não é o pai amigo, o pai colega, o pai parceiro do filho. Ele é bom para o filho, ele é bom. Mas bom não é fazer aquilo que o filho quer. Tá? Filho, ele passa a vida inteira, até seus 40, 50 anos, sempre pensando no jeito melhor de se aproveitar da pessoa mais perto dele, que é o pai e a mãe. Então, é assim que as coisas funcionam. Seja ético em relação ao teu convívio familiar. Tenha moral. Tá? Vocês acham por que a nossa quarta semana é ética? Eu falo assim, ó, seja ético, tenha moral. Todo mundo, das 200 pessoas que estamos aqui hoje, mas nós somos éticos, nós temos moral, nós amamos nossos filhos, Tá. Pessoal, se não fosse preciso lembrar de ética e de moral, nós não estávamos na quarta semana estudando ética. Todos nós temos que entender o que é a ética, o que é a moral, e nós temos que praticar isso aí na nossa casa. O sim é sim, e o não é não. Não tem que adular. Sim é sim, não é não. Pessoal, sempre por questão de facilitar para nós, sempre use o não. Porque do não virar o sim é só alegria. Fica devendo obrigação para você. Agora, do sim virar não, é difícil. É muito difícil. Dá problema que nós. Tá? Então, quando você tenta sempre usar primeiro o não, transformar no sim. Mas sim, sim e não é não. Tá? Estabeleça limites. Tá? Peça prazo, dê opções. Chegou para você, pai, mãe, eu preciso sair e ir com a minha amiga na casa dela, ou eu preciso fazer tal coisa, ou eu preciso... Tá bom, amanhã nós vamos conversar. Não precisa ser hoje. Amanhã você vai explicar. Passou meia hora, é tudo diferente. Tá? Eu quero fazer uma pergunta para todos nós que estamos aqui, com o maior prazer e carinho. Tá? Qual que é a idade que um filho é adulto? Qual a idade? Qual a idade que um filho é adulto? 25? 30? 40? 15? 18? 45? Qual a idade que o filho é adulto? Vamos frisar uma coisa. O filho é adulto dos 15 anos, ele inicia. O filho adulto, o dia que ele se sustenta, ele pode ter 16 anos de idade. Se ele estiver trabalhando, ganhando um salário mínimo, ele paga a conta de água ou de luz na tua casa, e ele se veste, e ele te ajuda ainda um pouquinho na comida, essa criança é adulta. O dia que ele se sustenta. O dia que ele...
Gustavo, você fechou o seu microfone sem querer aí. Você que parou, parceiro. Que horas? Everaldo, que horas, Everaldo? Nós temos mais uns 15 minutos. Não, que horas que eu estava... Você lembra o que eu estava falando? Do filho se tornar adulto. Quando ele se torna adulto? Quando ele começa a pagar as contas. Então foi agora. Ótimo, ótimo. Não fui eu, é que ele fechou automático aqui. Tá. Foi agora, Everaldo. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, vamos continuar. Quando que um filho é adulto? Com 16 anos, se ele pagar suas contas, se ele tiver custeando a sua vida, ele é adulto. Tá? É pela idade? Então meu filho... Olha, no meu tempo de amor exigente, eu cansei de ver, cansamos da gente compartilhar com pessoas que chegam aquele casal com 60 anos, 65 anos, e vem lá, e daí, na primeira vez, eu sento e pergunto para ele: casal, por favor, pai e mãe, qual que é o problema? Ele fala assim: eu tenho um pequeno problema com meu filho. Eu já pergunto assim: qual é a idade do nenê? 40 anos. Quanto? Quanto que tem o nenê? 40 anos. Tá. Então, vocês vejam bem, essa pessoa de 40 anos que está incomodando o pai e a mãe, tá? Ele é adulto ou ele é uma criança? Tá. Então, é isso que nós temos que se preocupar, né, nessa trajetória nossa, tá? Mas, dica positiva, ouça realmente teu filho. Quando precisar conversar, preste atenção, olhe nos olhos. Senta vocês dois na mesma altura. Fala olhando nos olhos deles. Não tenha preguiça, eu falei para vocês, não tenha preguiça. Frustrações não fazem mal, traumas sim. Você negar de comprar uma moto para ele, de comprar um tênis, de comprar um carro, de pagar uma faculdade particular, isso aí vai frustrar ele, mas não causa trauma. Frustração, ele vai se recuperar. Juventude, pessoal. A juventude é um defeito que a idade vai corrigir. Tá? Ele tem todos aqueles problemas do jovem, igual nós tivemos. Todos nós fomos jovens, todos nós. Fizemos bastante barbaridade. Tá? Agora, a idade vai corrigindo. Fica sossegado, não se preocupe com as frustrações. E quando precisar, fale das tuas dificuldades, tá? Dos seus fracassos. Peça desculpa para ele. Peça desculpa. Tá? Você não é nenhum herói. Tá? Você não é um super nada. Tá? Se preocupe bastante em ser feliz. E você pegar e abraçar teu filho, abraçar tua filha, tá? Perguntar para ele realmente como que estão os dias dele. Tá? Explique. Você é um pai que só quer o melhor para ele. A única coisa que você é. Você é um pai que ama muito e quer o melhor para ele. Mas você não pode dar tudo aquilo que ele quer. Everaldo, quantos minutos temos ainda? Mais uns 15 minutos. Ótimo, ok, obrigado. Hein? Nós, como os pais, educadores, nós vamos errar em algum momento. Mas o amor exigente nos ajuda a errar menos. Este é um fato. Não vamos acertar 100%. Cada um tem a sua dificuldade própria. E eu vou falar alguma coisa sobre quando os pais erram também, né? Uma das coisas é quando não supervisiona o que os filhos fazem, principalmente adolescente, né? 9 anos para frente, já tem que começar a supervisionar. Como isso, supervisionar? Primeiro, você tem que acompanhar a vida dos seus filhos como se fosse uma novela. Cada dia é um capítulo. Se você passou o dia inteiro trabalhando, né, e chegou de noite cheio de problema, você esqueça Facebook, WhatsApp, Jornal Nacional, não sei o que, nada é importante. O que é importante é você ir no quarto dele, que eles se trancam, gostam de ficar... Se tranca, não. Chave não pode ter na mão deles, dos quartos. O que acontece?
você chega lá e você quer saber como passou o dia. Mas é aquela coisa de você ouvir, não é de dar bronca, dar esculacho, não é nada disso. É ser um bom ouvinte. Sente na cama e escute. Sente em outro lugar, se ele tiver, e escute cada filho falando sobre o seu dia. É a história de vida do seu filho. Se você viajou, passou 3, 4, 5 dias, você senta e conversa os dias. Não fique sabendo depois por terceiro, pela escola, pelo comportamento dele, essas coisas. Isso é algo que os pais esquecem. Os nossos filhos, enquanto estiver sob o nosso teto, é bem mais fácil supervisionar e acompanhar eles como novela, tá? E isso cria uma relação muito boa entre pai e filho. Uma relação de confiança, de ouvir. Aqui em casa também tinha uma regra. Nunca minta para mim. Por pior que seja que vocês aprontaram, mas tem que falar a verdade. Porque com a verdade é mais fácil você lidar. Agora, você vai defender ou lidar com a mentira, aí não dá, né? A gente também não é trouxa. Outra coisa, participe ativamente das atividades dos filhos. Meus filhos foram, além da catequese, tinha escola e tinha, que eu não deixava nunca sair, é o escoteiro. Então, nós presenciamos muito isso. Sábado à tarde, né, das 2 horas até as 5:30 da tarde, era atividade escoteira dos filhos. Vocês não imaginam a quantidade de pais que deixava, eu falo que despejava lá no asfalto, porque era tipo uma chácara, né? Despejava as crianças no asfalto para fazer seus programas, sei lá quais programas que esses pais faziam, né? Eu e meu marido foi chefe de escoteiro justamente na adolescência dos filhos, para acompanhá-los, e eu quando eles eram mais pequenos, né? Eu participava, era tesoureira lá, ajudava eles para ficar de olho. É participar. Isso é tão sério que hoje, minha neta que está agora também é lobinha, é tão sério que hoje só entra os pais que vão participar. Olha que legal, eles mesmos chegaram à conclusão como é importante a participação dos pais, porque senão não valoriza. Além de não valorizar, que é algo muito importante, né? O escotismo na vida de qualquer pessoa, é nós estarmos junto, acompanhando cada progresso, cada melhora, né? Fez a promessa escoteira, ou tirou a nota boa, nas reuniões de pais. Então, essa participação ativa, que hoje os pais estão terciarizando e muito, né? Na catequese eu já vi até crianças que não sabem rezar o básico de uma oração, de Pai Nosso e coisa e tal. Outra coisa importante é vocês não discordarem em relação à criança na frente deles. Querem discordar, vocês discordam em particular, mas vocês têm que tomar uma decisão qual que vai prevalecer, né? Outra coisa também, dar sermão e carinho junto. Gente, tem que ter uma ordem. Na hora de dar bronca, é bronca. Aí o pai se sente tão culpado, já faz um carinho em seguida. Uai, não vai entender. Essa criança, esse adolescente não vai entender. Mas que é isso? Então, nós temos que separar o que é carinho e o que é sermão. Dão mais atenção que se comporta mal. O grande problema do pessoal sul-americano são os brasileiros, argentinos, o pessoal nosso aqui da América do Sul, eles têm algo incrível, que é valorizar, não é nem valorizar, é dar muita atenção para quem se comporta mal, porque eles acham que é falta de carinho. E é muito pelo contrário, é falta de limites, é falta de botar eles nos trilhos e etc, etc. Né? O que acontece? Se você dá muita atenção para aquele que se comporta mal, os bons vão querer a mesma coisa. Teve uma época que eu atendia jovens nos grupos, eles falavam exatamente isso que eu estou falando. Eles falavam assim, não,
Eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa, eu faço... Meu irmão pinta e borda e todo mundo só dá atenção para ele. Eu vou fazer a mesma coisa para ter atenção. Então, você veja quanto que é importante nós sabermos que aqui em casa a gente fez assim. Quem se comporta mal, a gente vai tratar mais mal do que o que se comporta bem. O que se comporta bem, porque, gente, fazer as coisas direito tem que valer a pena. Fazer o que é certo, o que é correto, o filho bom, tem que valer a pena. A gente tem que beijar e abraçar e valorizar. Para os outros falar, opa, eu também quero esse carinho, eu também quero essa atenção. Né? Então, essa administração, a gente tem que administrar em quem dá certo. Nunca esquecê-los, os que dão problema, mas que fica, a neurolinguística que fica, é que ser bom vale a pena. Tá? Então, é isso que é importante o pessoal entender na educação. A Fátima comentou sobre o que os pais erram. Eu vou falar sobre o que os pais acertam. Tá? Pais que falam com calma e consistência aquilo que a criança deve saber. Tá? Qualquer idade, quando você vai falar sério, que nem a dona Rosa falou, tá? Quando fala, tá? Tem que ser com calma e consistência, muita calma, consistência, aquilo que você quer falar para a criança saber. Não enrole. Não se encabule, não resuma, tá? A criança não entende. Tem que ser claríssimo, claríssimo. Não perca o foco da conversa, tá? Vai falar com ele, o que nós vamos conversar agora? Agora nós vamos conversar sobre roupa. Então não perca o foco. Nós vamos falar de roupa do começo ao fim. Como é que limpa o sapato, como é que arruma a roupa, como é que põe para lavar, tudo, tá? Não perca o foco, tá? Avise os queridos que as regras não mudam, tá? O que é certo, o que é errado, não muda, tá? Ah, mas o vizinho faz, mas meu primo faz, o pessoal da escola faz, não sei o que. Não me interessa. O certo é certo e o errado é errado. Sempre assim, tá? Informar quais as consequências do mau comportamento. Ele tem que saber quanto dói, tá? Você tem que saber, filho, isso aí acontece, é assim que vai acontecer. Tá? E mau comportamento tem punições. Tem que aprender dentro da nossa casa as punições. Tá? Ato de desobediência, não cooperou com a família, é mau comportamento, tem que ter as punições. E elas têm que ser proporcionais àquilo que faz. Tá? Nem tudo que é ruim para o outro não é bom. Nem tudo que é ruim para ele, naquele momento, não é bom. Ele é muito bom naquela hora, porque ali tu está aprendendo e ele está convivendo com você. Tá? Instituir, como é que se acerta? Instituindo o diálogo familiar. Usando, sempre que for necessário, as leis, as normas, as regras da casa, ali, pregado naquele altar, aonde nossos filhos vai todo dia. O que é esse altar? Qual que é o altar? A Santa Geladeira. Faz a regra, escreve em letras bem clássicas, para todo mundo entender, e prega lá na geladeira, tá? Que lá ele vai 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, tá? Então, coloque a regra, institua o diálogo familiar, e esse diálogo familiar resulta em regras e normas. E essas normas se colocam no papel e pregam na geladeira, porque eles esquecem muito rápido. Atualize sobre fatores de risco da sociedade. Tá? O que era uma coisa há 30 anos atrás, o que era quando eu era jovem, eu era piá, era uma coisa. Hoje é outra. Hoje nós temos que estar falando de Covid. Tá? O risco que é de você ir numa festa, o risco que é você sair sem máscara. Então, se atualize. Como é que está a sociedade? Como é que funciona as escolas? Antes você mandava teus filhos ir a pé para as escolas. Hoje não está. Hoje tem risco. Tem tudo. Então, atualize-se sempre. Tenha uma conversa dos dias de hoje. Tá? Reavalie os valores rígidos que você está acostumado. Muitas vezes,
Nós temos que repensar a valores que nós damos para as coisas. Ver aquilo naquele momento, o que é mais importante. Tá? Prevenir, valorizar uma vida saudável, aumentar a autoestima de todos, explicar que o nosso trâmite de vida, tá? Explicar nosso trâmite de vida, o quantas coisas boas que nós vamos ver e fazer. Quantas coisas boas, tá? Aumente a tua autoestima. Sejamos felizes. Para nós podermos transformar essa nossa felicidade na felicidade de todas as nossas famílias, tá? Quando a gente começou a participar do Amor Exigente, isso nos tempos atrás, o que nós se preocupava sempre, tá? Em todos nós sermos felizes, tá? Nós e os filhos. Mas nós aprendemos a coisa mais importante que teve dentro do Amor Exigente. Nada muda se eu não mudar. E, através das minhas mudanças, eu posso mudar para o bem aquelas pessoas que eu amo. Tem um banner bastante comum, todo mundo conhece, mas eu vou relembrar para todos, tá? O sonho dos nossos filhos adolescentes é a liberdade. Como eles sonham com a liberdade? Tá? Tem uma hora que nós temos que chegar para eles e falar: filho, chega de sermão. Eu não quero mais cuidar da tua vida. Eu quero que você cuide da tua vida. Eu quero que você arranje um emprego, pague suas contas, faça a tua comida, lave tua roupa. Tá? Você conseguiu atingir aquilo que você quer. Tá? Não perca essa oportunidade, meu filho querido. Tá? Agora é o momento. Cuide de você. Pessoal, muito obrigado por vocês terem nos escutado. Eu e a Fátima. Tá? Muito obrigado. Tivemos o maior prazer de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí, a Rosa, a Sandra, o Everaldo, querido, a minha prima Doris, lá de Montevidéu, o Cláudio Arlete, de Porto Alegre, a Gorete, a Rúbia, do nosso Nordeste brasileiro querido, a Dona Mara, o Clóvis Rai, meu companheiro já estamos indo para mais de 20 anos de Amor Exigente junto, participando. A Glória, lá de Passo dos Livres, e todos os outros. Eu queria lembrar do dia de hoje, que é nosso domingo de Páscoa. É a ressurreição de Jesus. É a sua transformação. Morreu na cruz e hoje é a ressurreição. Tá? Que a ressurreição seja uma forma de nós vermos como uma mudança dentro do nosso coração para melhor. Eu quero que todos nós façamos desse domingo de Páscoa um dia muito especial para nós enxergarmos coisas diferentes para frente através da mudança do nosso coração. Santo Agostinho, lá pelo ano de 400 depois de Cristo, lá na África, tá? Esse filósofo, ele falou o seguinte, e eu quero que nós escutemos. Lembrai-vos do que cada pai e cada mãe, Deus vai perguntar. Que fizestes com o filho confiado à vossa guarda? Vamos prestar atenção. Um dia, lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, Deus vai perguntar. Que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Gustavo, Fátima, que lindo, muito bom ouvir vocês. Domingo de Páscoa, né? E a gente está aqui reunido pelo amor exigente, por nós, pela nossa família, pela responsabilidade social.
eu fiquei ouvindo vocês, fiquei lembrando dos meus filhos quando eram pequenos. Eu passei por essa situação, sabe, Gustavo? O telefone da minha casa tocou e eu falei para minha filha assim, fala que eu não tô. E ela gostava de atender o interfone porque ela era pequenininha e ela começou a alcançar. Então a gente deixava ela atender, que interfone é uma coisa chata, né? Você para o que você está fazendo, vai lá atender. E ela corria para atender toda feliz. E aí eu falei assim, ai, se for para mim, fala que eu não tô. E aí ela falou, a minha mãe falou que é para dizer que ela não está. E até hoje a gente lembra disso. Então a gente precisa começar quando eles são pequenos. Eu gostei muito de ouvir a Fátima falando aqui pra gente, lembrando primeiro pra gente que nós não somos pronto atendimento, nem magos, nem gênios da lâmpada. E a gente traz isso como se a gente fosse, de repente, dar conta de tudo. E lembrando também que o que permanece não é o que falamos, é aquilo que nós fazemos, que é o exemplo, não é? E aí o Gustavo trouxe para a gente aprendendo, praticando com amor e com exigência. Nunca valorizar o culpado. Filho bom tem que ser valorizado. E sabe, assim, não era assim que funcionava na minha casa. Eu passei por algumas situações e eu lembro que eu tenho 3 filhos. E os filhos que não estavam enquadrados como desafio diziam assim, eu acho que eu vou querer ser igual ao desafio, porque tem toda a cobertura. E a gente, na verdade, vai para amor exigente, até, de repente, perguntam para a gente assim, mas espera aí, você só tem essa filha, você só tem esse filho, porque é só dele que você fala, não é? Então, adorei as dicas de como os pais erram e como os pais acertam, e nunca é tarde para a gente mudar, nunca é tarde para a gente fazer uma nova história. Se a gente não conseguiu fazer com os filhos, que a gente faça com os nossos netos, e é como vocês colocaram, né? Os pais e filhos não são iguais, mas nós somos seres únicos. Então a gente pode aplicar, levando tudo isso que vocês trouxeram tão brilhantemente e tão bonito para a situação de pais e filhos, para qualquer situação de eu e o outro, não é? Eu e a outra pessoa. Muita gratidão por vocês estarem aqui com a gente, estar próximo de vocês, assim, é uma alegria muito grande. A gratidão à Sandra também pela abertura. Eu queria dizer para vocês que semana que vem nós vamos ter a Adalberta, lá de Araçatuba, e ela vai falar sobre entrar em ação, usar talentos, dons e capacidade de servir. Então, semana que vem vocês estão convidados para estar aqui com a gente novamente. Já querem falar mais alguma coisa antes de passar para o Ederaldo? Nossa, que... Para nós falar alguma coisa? Precisar falar. Não, tá tudo ok. Tá tudo ok. Completo, se tiver alguma pergunta, estamos às ordens. Tá certo. Ederaldo, eu vou passar para você. Eu acho que nós não vamos ter hoje tempo para pergunta, né? Mas a palestra também foi tão boa, assim, tudo tão claro, que a gente vai sair muito preenchido. Ederaldo, é com você agora.